Capítulo 186. Check-up. Vidros pelo chão, e nas paredes arranhão. Respingos de sangue, e um banco virado. Pedaços de vestes rasgadas, misturadas a seringas e instrumentos médicos quebrados, num canto juntados. Evidências de turbulência. Vestígios e indícios. Testemunhas de um recente furor, espalhados pelo corredor, até chegar num quarto de luz apagada. Ele deu muito trabalho. Disse a mulher de branco, que após explicar o que tinha acontecido no dia anterior, a deixou só, sem dizer mais nada. Havia 2 leitos na penumbra. Pauline se aproxima, mas claramente nada vislumbra. Quando consegue ver se choca. Aquele não era seu marido. Era um militar alemão, de uniforme e com a sororoca. Suspiros de falecimento num nazista de fardamento, que a fez gelar por dentro e se afastar. Olhos arregalados, com ainda outra cama para olhar. Alento. Enfim, o esposo. Mas, o identificando num contexto assombroso. Amarrado, desfalecido e com algo branco saindo da boca. À primeira vista, uma espuma, mas chegando perto foi ficando claro se tratar de uma touca. O cap branco de uma enfermeira, com a cruz vermelha entre os dentes, travado tamanha força. O pano embebido do líquido que o fez desmaiar, agora estava preso na mandíbula, sem ninguém conseguir tirar. A esposa foi tentar, e o pior aconteceu. Ernesto abriu os olhos, mas não a reconheceu. Ainda confuso, voltou a se agitar. Ela então sai do quarto, idem aflita, e alguém dos cuidados foi chamar. Vieram, falaram para partir, e amanhã voltar. Ela consentiu, e foi embora sem hesitar. Há 5 dias não o via, e apesar do susto, sua reação lhe deu um conforto. Melhor encontrá-lo agitado e vivo, que sereno e morto. Capítulo 187. Na pele de Papillon. Em 23 de setembro de 1944, Pauline faz nova visita. Levada ao quarto, por uma menos antipática senhorita. Chegando à cama, já nota uma mudança. Ernesto, desatado, a vê, com ar de bonança. Dão-se um beijo e abraço. Afagos de aliança, alívio e lembranças do enlaço. Voltam ao dia quando retornando de trem a Toulon, ela pensou que ele não a esperaria. Ao passo que ele, o fato dela não mais voltar, temia. Nada como a trama dos dias para os nós da confiança firmar. E no presente, a satisfação de ver que sua companheira não o abandonara, e que seu parceiro permanecia vivo, era visível no olhar. O marido, operado, ainda estava deitado, um pouco inchado e reclamando de dor. Enquanto a esposa, de antenas ligadas, analisava tudo em volta, planejando algo, vendo pontos contra e a favor. Fragmentos do surto, flashes da enfermeira, a comida servida antes de lhe abrirem, e o terror até a sala de cirurgia, ele relatou. A mudança de quarto, a roupa trocada, sem o soldado fora, nem o nazista morrendo dentro, e uma varanda no fim da galeria, ela notou. Peças de um quebra-cabeça, a montar. E como próximo passo, o médico que lhe permitiu a visita, a jovem foi procurar. Que lhe atendeu, apesar de todo o ocorrido, seguindo a ética médica e sendo compatriotas legítimos, para o boletim passar. A operação correu bem. O perigo é de novo surtar. Para a reabilitação, precisa logo começar a andar. O tempo seria 15 dias. Mas, como será levado para a original jurisdição, precisa agilizar. Ouviu Pauline, que vendo uma chance de cooperar, e enxergando uma luz no fim de um corredor, que o futuro poderia mudar, se ofereceu a ajudar. Mesmo que isso significasse 2 vidas a arriscar. Capítulo 188. Exílios e auxílios. Refugiado. Alguém que se encontra marginalizado e forçadamente afastado de seu país por alguma profunda razão. Raça, nacionalidade, cor, credo, ou apenas em virtude de divergente opinião política, frente a quem está, legitimamente ou não, no comando de uma nação.
sofrendo com a situação de perseguição e temendo pela vida, numa grave iminência de seus direitos humanos atemporais, sofrer violação. No domingo, 24 de setembro de 1944, a República de San Marino, na Itália, declara guerra à Alemanha, após ter sido invadida por eles, no ano anterior. Sob a justificativa de capturarem 100.000 exilados lá, transformando aquele pequeno e pacato território reduto de paz e de panorama de afresco, em cenário de drama e pavor. Naquele período, respeito parecia ser um artefato explosivo, com problemas no pavio. Mas, por sorte, como alguns não explodem, Pauline se beneficiara da súplica feita ao médico no dia anterior, que seu pedido assentiu. Autorizada a voltar ao quarto do quartel, mas apenas dali a 4 dias, se comprometendo a ajudar o recuperar do marido, para o quanto antes, às autoridades de origem, poder ser devolvido. Quiçá, por compaixão diante o estado da inofensiva jovem, ou para logo se ver livre daquilo, num discurso metafórico aludindo que aquela bomba não estaria mais consigo, jamais se soube a razão pela qual o doutor aceitou o requerido. Pauline, uma nativa, era só alguém querendo o bem de outro alguém. Ernesto, um paciente preso, vítima de decisões superiores de seu país, esperando a hora de um distinto ser humano o levar a outro lado, nunca foi refugiado. Contudo, com sorte a dele, ter ela do seu lado. Capítulo 189. Das sombras às trevas. Em 25 de setembro de 1944, fez um mês que algo triste ocorreu, em meio a um clima de euforia. Paris havia sido solenemente libertada, mas nem toda francesa na capital sorria. Um dia após a rendição dos nazistas, ao mesmo tempo em que a armada aliada desfilava pela Champs-Élysées, mulheres suspeitas de se relacionarem com militares alemães durante a invasão, derramavam lágrimas para todo mundo ver. Cabeças raspadas, pelas ruas arrastadas, cuspidas e apedrejadas. Despidas e abusadas em praça pública pelos próprios concidadãos. Humilhação. Bruxas escolhidas para serem caçadas, mártires nas mãos de um povo furioso que viveu no estado ocupado, dando início ao movimento de legal purificação. Denúncias entre vizinhos se espalharam pelo país. Seres humanos do sexo feminino, de toda a idade, sofrendo represálias de homens e até das próprias compatriotas em cruel vingança, compreensível mas inaceitável, de complexa e obscura raiz. Milhares de garotas alemãs nacionalmente indignas, como foram chamadas, carregando sua cruz, sua estrela, sinais e cicatrizes pesadas. Marcas de um calvário longo, que o tempo não apaga. O que chegou ao fim, em 26/9, 7 dias após começar, foi a Operação Market-Garden, por fracassar. Em razão dos aliados não conseguirem cumprir a missão das pontes sobre o Reno conquistar. Lançando uma luz na tese do bem ter sempre que penar mais que o inverso para vencer o mal. Naquele momento, a exemplo, enterrando as esperanças da potência oposta ao eixo, sacramentar o fim da guerra, até o Natal. Planos e vidas destruídas, fins e anunciação. Da morte, à volta por cima, para a continuação. Capítulo 190. Impulso moral. Quarta, 27 de setembro, 1944. Ernesto anda lentamente, apoiado na esposa, fora do quarto. No dia permitido, no quartel, em seu andar mais alto, os primeiros passos. Vão até uma varanda, ele de longo camisão. Passam o banheiro, ela aponta, querendo mostrar mais que o lugar e paisagem, pretextos da segunda intenção. Abaixo, à frente, um jardim e um portão. Ela fala algo baixinho e ele rapidamente com a cabeça, diz não. Isso é loucura. Negando o plano que a mulher dividia, expondo a visão. Na volta ao quarto, cruzam com a enfermeira provocadora da situação. Soldado de Mussolini. Claramente fala Ernesto, e ataca Pauline com a expressão: como pode fazer isso, traindo sua nação? O olhar entre o casal diz tudo, e do plano insano, a confirmação. Em revide, o silêncio. Resposta fabulosa, retribuindo os espinhos com uma rosa. Arte e sabedoria.
sofre maiores riscos quem assume grandes responsabilidades. Verdade que Jean de La Fontaine, em seus contos dizia. E que Pauline, desde cedo, leitora, sabia. É preciso se precaver, e aguardar o melhor momento para se defender. Aconselha a fábula, o servo, o lobo e a ovelha. Pois fingir-se de tolo, em certas horas, é sinal de juízo. Da narrativa, o cavalo e o leão, vem o aviso. Já que a razão do mais forte é a melhor, e a que vem primeiro. Moral da história do O Lobo e o Cordeiro. E quem segue devagar e constante, sempre chega à frente, mesmo que não breve. Como iam os cônjuges, idem a tartaruga e a lebre. Assim, no dia permitido, na ala hospitalar do quartel, uma aliada entre conterrâneos opositores, ajudava o marido em seus primeiros passos, no andar mais alto. Os primeiros passos, antes de um segundo salto.